Kufa era um assassino lendário contratado para eliminar a princesa. No entanto, ao ver quão lamentável ela era, e também que ela era uma gata, ele decide treiná-la para se tornar mais forte em troca de poder desfrutar de seus encantos reais. Tudo começou quando Kufa chegou à casa do Duque para retomar seu papel como o novo tutor da princesa. Mas enquanto as criadas o recebiam, elas de repente avistaram a princesa fazendo ginástica nos corrimãos da varanda. As criadas a chamaram com medo e ela instantaneamente perdeu o equilíbrio, fazendo-a cair. No entanto, Kufa rapidamente correu para salvá-la, surpreendendo-a. Ele se apresentou como seu novo instrutor e disse que passariam os próximos 3 anos juntos. Ela então se curvou a ele, apresentando-se como Melita. Na noite seguinte, Melita foi para o campo de treinamento com Kufa e lá viu algumas garotas treinando. Ao vê-la, uma delas, chamada Nerva, pediu para ser sua parceira de treino apenas porque queria humilhá-la. Enquanto começavam a lutar, Kufa observava de lado e pensava em como Melida não havia conseguido manifestar mana, ao contrário dos outros. Na verdade, esperava-se que todo nobre ativasse sua mana em certa idade. Mas como Melida não havia mostrado nenhum sinal, ela era tratada como uma inútil, sem talento, uma ninguém. Nerva logo derrubou Melida no chão e zombou dela, perguntando se aquela rotina de boneca de pano era como ela planejava se tornar uma cavaleira. A verdade era que Melita sempre sonhara em se juntar à Legião do Brasão e se tornar a espada da esperança do povo, mas sua incapacidade de usar mana só tornava isso uma piada. Nerva então disse a ela que sua melhor amiga, Elise, agora tinha um novo tutor que era um membro de elite da Legião do Brasão, o que significava que, ao contrário dela, Elise poderia acabar se juntando à Legião do Brasão e realizando seu sonho em pouco tempo. Melida sentiu-se traída e fugiu imediatamente enquanto Elise corria atrás dela. Mas Melida disse para ela ficar longe e continuou correndo, deixando Elise com a aparência de quem acabara de perder uma amiga. Kufa observou gentilmente o que estava acontecendo e, mais tarde, em seu quarto naquela noite, começou a escrever um relatório sobre sua observação. A verdade era que o avô de Melita tinha dúvidas sobre ela ser uma verdadeira filha da casa de Angli, pois era fraca e ainda não havia ativado sua mana. Havia um rumor de que a mãe de Melita tivera um caso com outro lorde, e por causa disso, Kufa recebeu a missão de treiná-la para ser uma donzela de batalha. No entanto, Kufa percebeu que Melita não mostrava nenhum sinal de aptidão e concluiu que ela não era a filha biológica do Duque Cavaleiro. Isso significava que Kufa tinha que cumprir sua segunda missão, que era assassinar Melita. Kufa não podia vê-la continuar sendo humilhada, apesar de sua crença em seu sonho e esperança, e queria tirá-la de sua miséria. Ele foi para o quarto dela para executar sua missão, mas descobriu que o quarto estava vazio. Enquanto isso, Melita corria por sua vida de estranhas criaturas chamadas Lancantropos. Kufa começou a procurá-la e ficou chocado ao ver Melita sendo atacada por Lancantropos e se perguntou como eles chegaram ali. Mas então ele se lembrou que o avô de Melita, Lord Mordru, constantemente tentava pressioná-la a despertar sua mana, forçando-a ao combate. Os Lancantropos começaram a espancá-la, e enquanto ela se contorcia de dor, Kufa se perguntou por que ela não pedia ajuda. Um dos monstros agarrou seu cabelo e queria dar um jeito rápido, e ela implorou, dizendo que seu cabelo era a única coisa que usava para se lembrar de sua mãe. Mas ela se recusou a pedir ajuda porque queria se juntar às fileiras da Legião do Brasão. Caso contrário, ninguém a reconheceria como filha da casa de Angeli. Ouvindo isso, Kufa sentiu pena dela novamente e saltou para atacar os monstros, e depois de eliminá-los em 2 segundos, ele pediu desculpas a Melita por ter chegado tarde. No entanto, ela disse que sentia muito por incomodá-lo, enquanto Kufa então percebeu que ela sempre estivera sozinha. Naquele momento, ele ansiava por vê-la ser reconhecida um dia, e pediu permissão para salvá-la. Kufa então perguntou se ela confiaria sua vida a ele, mesmo que isso significasse que ele também estava colocando sua vida em risco. Ele disse a ela que, embora fosse uma aposta arriscada, havia apenas uma maneira de despertar sua mana, e se falhasse, poderia ser fatal. Quando ela disse que estava disposta a arriscar, ele bebeu uma poção e a beijou com ela, fazendo-a cair instantaneamente. Em seguida, Kufa começou um exame no corpo de Melita e disse a ela que isso era necessário, já que ela havia absorvido a droga e adquirido a capacidade de usar mana. No entanto, havia uma chance de ela também ter desenvolvido anormalidades físicas. Enquanto ele fazia isso, Melida sentia algumas sensações estranhas e perguntou se ele não se sentia incomodado por ela ser uma garota. Ele respondeu que estava realmente envergonhado, mas precisava fazer isso de qualquer maneira porque se importava com ela. Ele disse ainda que a ideia de que o que ele fez a ela pudesse ter causado danos físicos não o deixaria dormir à noite. Tudo o que ele queria era que ela permanecesse saudável. Ouvindo isso, Melita tirou as mãos de onde estava cobrindo e disse que ele podia verificar onde quisesse. Nesse momento, Kufa deu a notícia de que, infelizmente, a classe que ela havia alcançado não era a classe paladino, como ela talvez quisesse, era samurai, assim como ele. Surpreendentemente, Melita não se sentiu mal com isso, e considerou uma honra compartilhar a mesma classe com Kufa, e ele a aconselhou a manter o assunto em segredo de todos por enquanto. Enquanto isso, Kufa esperava que ela pudesse se tornar uma guerreira digna da casa aristocrática, pois essa era a única maneira de ambos sobreviverem. Melita ficou animada por agora ter mana e ser também pupila de Kufa,
mas ele freou seu entusiasmo ao proibi-la de usar qualquer mana fora de suas aulas com ele até o torneio público, que estava a uma semana de distância. Na escola no dia seguinte, enquanto Melida arrumava suas coisas para ir encontrar seu tutor, Nerva veio para intimidá-la novamente, e ela apenas permaneceu muda. Depois que Nerva e os outros saíram, Melida expressou quão triste estava por ser tratada daquela forma, mas ele disse para ela suportar o que quer que suas amigas fizessem a ela, porque em uma semana eles testemunhariam um milagre com seus próprios olhos. Enquanto caminhavam, Kufa de repente sentiu que estavam sendo observados e os chamou. Elise e uma garota apareceram e a garota se apresentou como Rose, a nova tutora de Elise. Melita ficou chocada porque esta era a famosa dama que havia despertado sua mana em tenra idade, apesar de ter nascido em um estrato social inferior. Rose também havia recebido o título especial de Marquês por mérito pelo rei. No entanto, ela dispensou todos esses elogios e se virou para Kufa dizendo que esperava que eles se dessem bem, já que ambos eram tutores particulares. Mas vendo o quão descontraída ela era, Kufa a rejeitou imediatamente, dizendo que ser amigo de uma palhaça como ela seria uma má influência na educação de Melita. Rose ficou com raiva, e disse a ele que sua pupila iria humilhar a dele no próximo torneio antes de sair de forma petulante. Uma semana depois, no dia do torneio, Melita ficou assustada ao ver a grande multidão. Kufa tentou motivá-la, dizendo que ela havia treinado muito para isso, mas não estava ajudando porque ela havia desenvolvido uma autoestima muito baixa devido às provocações que recebera no passado. Poucos momentos antes do torneio, Nerva e sua turma apareceram e começaram a provocá-la novamente como tolas. Então Kufa respeitosamente disse a ela para calar a boca e seguir seu caminho. Isso a deixou com raiva, e ela começou a insultar Kufa. Melita de repente desenvolveu a ousadia de confrontar Nerva, dizendo para ela não falar daquele jeito sobre seu tutor. Ela então prometeu derrotar Nerva no torneio, mas Nerva estava muito cheia de si e foi embora rindo. Imediatamente, Melita ficou tímida novamente, perguntando-se o que acabara de fazer, e Kufa percebeu que ela estava disposta a mostrar sua força por outra pessoa, não por si mesma. Quando o torneio estava prestes a começar, os colegas de equipe de Melita estavam preocupados com ela. Então eles disseram que ela não precisava fazer nada. No entanto, quando a partida começou, Melita sacou sua espada, sussurrando para si mesma que aquilo era para seu instrutor. Ela imediatamente correu em direção a Nerva, mas Nerva estava animada por enfrentá-la primeiro, e então lançou um ataque poderoso. No entanto, Melita de repente ativou sua mana e contra-atacou. Isso chocou a todos, mas Kufa estava tendo um momento de tutor orgulhoso. Nerva ficou com raiva do ridículo e tentou atacar Melita novamente. Mas Melita desviou-se e a arremessou contra uma parede. Nerva sentiu-se muito humilhada e liberou uma enorme quantidade de mana, causando uma grande cratera no campo do torneio. Nerva viu Melita sentada como se estivesse assustada e começou a zombar dela novamente, pensando que agora tinha vantagem. Ela estava prestes a desferir seu golpe final, e Melita apontou sua espada para a garganta dela e disse que os ataques de seu instrutor eram mais assustadores do que seus truques simples. Melita começou a atacar novamente, exaurindo Nerva. Mas quando ela tentou desferir seu ataque final para acabar com ela de vez, sua mana de repente se esgotou, chocando Kufa. Nerva aproveitou imediatamente e começou a perseguir Melita. Ela logo a derrubou e começou a tagarelar, irritada por Melita finalmente ter despertado para Amona. Ela disse que Melida deveria ter permanecido como estava, e então quebrou a espada de Melida antes de preparar seu ataque final. Nesse momento, Melida ativou sua mana novamente e liberou uma técnica de lâmina fantasma, pegando Nerva de surpresa. Kufa ficou chocado porque ele só havia usado essa técnica uma vez antes dela e raciocinou que ela devia ter aprendido e praticado em segredo. Quando a partida terminou, Melida correu para encontrar Kufa e ele a levantou no ar de forma exuberante, elogiando-a por uma luta brilhante. Nesse momento, seu pai apareceu e passou por ele sem reconhecê-la. Então ela o chamou para dizer que havia vencido. No entanto, ele disse a ela para primeiro provar-se em uma luta com outra escola antes de ficar muito animada, o que a deixou triste. Vendo seu rosto triste, Kufa disse para ela se animar porque essa era a primeira vez que ela conseguia que seu pai falasse com ela, então era um passo à frente. Nesse momento, Nerva se aproximou dela para devolver o livro que havia tirado à força, já que Melita não tinha mana. Ela então pediu desculpas e saiu imediatamente. Na próxima partida, Melita e sua equipe enfrentaram Elise e ficaram chocadas com quão poderosa ela era. Algumas semanas depois, Melita contou a Kufa sobre um próximo festival de tiaras. E quando Kufa disse a ela que parecia divertido, ela perguntou se ele também amava festivais. No entanto, ele respondeu que não sabia e Melita se sentiu mal por mal saber algo sobre ele, mesmo que ele soubesse tanto sobre ela até o tamanho de seu busto. Kufa decidiu revelar seu passado, dizendo que cresceu nas condições mais duras e nos status mais baixos, então ele nunca havia realmente experimentado festivais em sua vida. Ele então viu um vestido que ela tinha, que Melita disse ser o traje para o desfile dos festivais. Ele pediu para ela vesti-lo para ele ver, mas ela disse que ainda não, porque ela e Elise sonhavam com aquele dia há muito tempo. No entanto, ela timidamente perguntou se ele dançaria com ela durante a fogueira do festival, mas ele disse que não podia porque tinha que viajar para resolver um compromisso que tinha. Ele prometeu voltar no último dia do festival e perguntou se dançaria com ela então, ao que ela concordou.
Enquanto isso, nos aposentos de Elise, sua madame a elogiou pela luta no torneio público, mas disse que ela deveria ter dado uma surra convincente em Melita para provar que era a verdadeira filha legítima da casa aristocrática. Nesse momento, May trouxe o traje para o festival, o que deixou Elise feliz. Mas quando a madame viu o vestido, ela o descartou imediatamente, oferecendo-se para fazer algo melhor para Elise. No dia do festival, todos os alunos usavam o mesmo traje, exceto Elise, que apareceu com um vestido diferente, mais bonito e elegante. Melida ficou surpresa ao vê-la assim, e alguns outros alunos começaram a fofocar sobre ela. Elise se sentiu péssima, e fugiu para chorar em algum lugar porque nunca quis usar aquilo, mas foi forçada. Melita foi encontrá-la, e enquanto tentava consolá-la, alguns homens estranhos de repente se reuniram ao redor delas e as capturaram. Melita acordou em um lugar diferente e viu um humano mumificado. Ele disse a ela que pertencia a uma organização chamada Guilda Grimfus, o que a fez se perguntar por que estavam atrás dela. O sujeito se referiu a como ela usou seu poder no torneio público outro dia, e disse que ele iria mutar à força sua classe para paladino, então ele transplantaria os poderes de Elise para ela. Ele disse ainda que a taxa de sucesso era baixa, e ela poderia acabar aleijada. Elise acordou naquele momento e começou a chorar, desencadeando instantaneamente um flashback de quando a jovem Melida costumava acariciá-la quando estava assustada. Melida lembrou que essa era a razão pela qual ela queria se tornar forte, e imediatamente entrou em ação. Ela começou a bater em um esqueleto de dinossauro exibido por perto até que ele desabou, e ela fugiu com Elise. Elas chegaram a uma seção de armas, e enquanto consideravam pegar as armas para usar, lembraram que sua mana havia sido amortecida, e usar uma arma natural não seria eficaz contra Lycanthropus. No entanto, Melita teve uma ideia que Kufa a havia ensinado, criar armas divinas a partir de certos materiais. De repente, alguns Lycanthropos apareceram atrás delas e arremessaram Melita. Melita se levantou e imediatamente ativou a arma divina que acabara de fazer usando os ensinamentos de Kufa, que ela então usou para derrotar os monstros. Ela e Elise viram uma saída e começaram a correr em direção a ela, mas o sujeito as interceptou. Melita avançou imediatamente com sua arma improvisada, mas o homem enfaixado simplesmente agarrou a arma com uma força impressionante, parando o ataque. Ele a derrubou com um golpe forte e também atacou Elise, que caiu ao lado dela. Agora no chão, Melita implacavelmente começou a tentar ativar a mana da Pedra do Pássaro de Fogo de Elise com grande determinação. Nesse momento, o homem enfaixado viu seus olhos e instantaneamente sentiu um choque. Então ele ordenou a seus homens que havia uma mudança de planos. Eles iriam eliminar essas duas imediatamente, ou elas poderiam representar uma ameaça no futuro. No entanto, quando ele tentou eliminá-las, Kufa e Rose invadiram. Os dois pediram desculpas às duas garotas imediatamente e trabalharam juntos para derrotar os Lycanthropos em um único golpe. Kufa então disse a Rose para vigiar as garotas e seguir o Sr. Bandage. Kufa disse a ele que suspeitava que fosse ele, mas o Sr. Bandagem disse que era porque Kufa havia se recusado a fazer seu trabalho, fazendo Kufa perceber que Lord Modru estava por trás disso. No entanto, Kufa disse que não o deixaria se intrometer nos assuntos de Melita. Então o Sr. Bandagem riu e instantaneamente invocou uma quimera assombrada. Kufa e o Sr. Bandagem começaram a lutar, mas Kufa rapidamente o dominou. Vendo que não podia derrotar Kufa, ele o atacou com a quimera e agarrou sua mão com sua bandagem, tornando impossível para Kufa usar sua mana. O Sr. Bandagem arrancou o braço de Kufa, mas Kufa conseguiu atingir a quimera enquanto caía. Agora que Kufa estava sangrando, o Sr. Bandagem disse a ele que ele não tinha mais futuro como guerreiro e perguntou se Melita realmente valia a pena proteger. Mas Kufa respondeu que Melita acabaria por superá-lo e derrotar todos os lutadores ferozes ao redor. Ele acrescentou que não se importava em arriscar sua vida para nutri-la, e ouvindo isso, o Sr. Bandagem invocou a quimera e ela atacou Kufa. Mas enquanto o Sr. Bandagem partia, pensando que o havia eliminado, Kufa de repente abriu caminho para fora do monstro e então o fez implodir, chocando o Sr. Bandagem porque nenhum humano deveria ser capaz de derrotá-lo. O cabelo de Kufa ficou branco. Ele então pegou seu braço decepado e o juntou novamente ao seu corpo, fazendo o Sr. Bandagem perceber instantaneamente que Kufa era um vampiro. O Sr. Bandagem se perguntou o que o tipo mais forte de Lycanthropo estava fazendo ali, mas Kufa respondeu que ele também era meio humano, assim como ele. Ele então disse que, como Melida exibia poderes semelhantes aos de um paladino, estava virtualmente confirmado que ela era descendente de uma casa de duques cavaleiros. Então ele ordenou ao Sr. Bandagem que transmitisse isso ao seu cliente. Ao sair, o Sr. Bandagem disse que se Kufa treinasse Melida para ser uma guerreira suprema, ele poderia um dia se tornar o caçado, mas Kufa respondeu que quando essa data chegasse, ele aceitaria o risco de bom grado. De volta à base inimiga, este homem recebeu o relatório do Sr. Bandagem sobre Melita e deu a um sujeito chamado Black Maida a missão de descobrir o que Kufa e Melita estavam escondendo. Black Maida então perguntou se deveria eliminar Kufa caso ele recusasse a missão. Enquanto isso, Kufa encontrou Melita novamente e a convidou para a dança que havia prometido. Nesse momento, Melita disse a ele que um dia cresceria para se tornar o tipo de mulher digna dele, então ela pediu para ele esperar por ela.
No dia seguinte, Elise acordou de um sonho onde estava quase sendo atacada por um monstro, mas Melita rapidamente veio salvá-la. Depois, Elise ficou atrás de Melita com medo, e quando Melita perguntou por que ela estava fazendo isso, Elise respondeu que queria ficar atrás dela como sua irmãzinha. A escola recomeçou naquela manhã e Elise estava basicamente grudada em Melita, assim como havia visto no sonho. Enquanto isso, seus tutores o seguiam, com Rose sendo sua versão grudenta de sempre e tentando se agarrar a Kufa também. Mas ele não era um simp e não estava aceitando nada disso. Ele a ignorou e disse que eles deveriam ser rivais, não melhores amigos, e seus clientes provavelmente partiriam para a briga se os vissem agindo de forma tão amigável, especialmente a tutora de Elise. Todos estavam indo para o Castelo de Vidro para uma sofisticada competição interescolar. Quando todos se reuniram na assembleia, Melita perguntou a Elise se ela poderia se juntar à sua equipe, mas Elise começou a hesitar como se estivesse sendo pedida para resolver a fome mundial. Quando ela finalmente organizou seus pensamentos, a assembleia já havia começado. O diretor deu a notícia de que eles teriam um torneio de seleção Luna, onde os 2 melhores alunos de ambas as escolas irmãs disputariam o título de Deusa da Lua. Enquanto os escolhidos treinavam por uma semana como se estivessem se preparando para as Olimpíadas, o resto dos plebeus tinha que assistir às aulas regulares como se nada estivesse acontecendo. Quando as garotas da outra escola apareceram, elas fizeram toda a sua apresentação e então o diretor revelou o monumento de vidro com os nomes dos cadetes. O queixo de todos basicamente caiu quando viram os nomes de Melita e Elise lá em cima, mas o diretor ainda os anunciou como se fosse totalmente normal. As garotas conseguiram superar o choque e ficaram na frente de todos. E então o diretor disse para elas escolherem suas equipes dos sonhos. Melita olhou para todos os rostos hostis que a encaravam e provavelmente quis se enfiar em um buraco. Mas então Nerva se ofereceu para sua equipe junto com Shenfa, uma aluna do 3º ano que deveria ser a candidata real. Depois que todos organizaram suas equipes, o diretor deu início oficial ao torneio e levantou uma barreira ao redor do campus, basicamente transformando-o em uma arena de batalha real. Mais tarde, todos estavam fofocando que Melita devia ter usado alguns truques sujos para ter seu nome naquele monumento, o que a fez chorar e correr para Kufa, explicando que era totalmente inocente. Kufa a abraçou e disse que mesmo que o mundo inteiro decidisse a odiar, ele sempre acreditaria nela. Melita e sua equipe começaram a treinar sob a orientação de Kufa, mas durante um intervalo ela não pôde deixar de pensar em como Elise estava basicamente muito à frente dela em poder. Foi então que uma garota aleatória da outra escola apareceu para conversar e disse que tinha ouvido tudo sobre as irmãs Angeli. Essa garota misteriosa basicamente disse a Melita para aniquilar Elise no torneio, provando assim que era digna do ramo principal da família Angeli, e então desapareceu no ar como uma ninja habilidosa. Kufa apareceu logo em seguida e ficou imediatamente desconfiado com toda a situação. Naquela noite, Kufa flagrou a colega de quarto de Elise andando na ponta dos pés pelo campus como se estivesse numa missão secreta. Ao confrontá-la, ela ficou nervosa e ele fingiu tirar um pedaço de vitral do vestido dela. A empregada entrou em pânico total e começou a balbuciar sobre ter cuidado para não deixar vestígios, costurando em si mesma. Kufa pensou, te peguei, e chamou todos para expor que a empregada era quem estava colocando os nomes no monumento de vidro. Em vez de ficar envergonhada, essa mulher descarada admitiu abertamente que fez isso para colocar as garotas anjo umas contra as outras, para que Elise pudesse humilhar Melita e provar sua superioridade de uma vez por todas. Melita se defendeu com o discurso habitual sobre amizade e sentimentos, antes de prometer à empregada que provaria não ser inferior a Elise no torneio. Mais tarde, depois que Kufa a colocou na cama, ele notou algo cair atrás dele. Era uma carta preta, o que significava que sua guilda, Cavaleiro Branco, estava sendo rastreada. Kufa foi para a floresta encontrar outra potência de guilda, a Mídia Negra, que só se comunicava por cartas descartáveis. Mídia disse que o chefe achou seu último relatório suspeito e queria saber o que ele escondia sobre Melita. Ela ameaçou desolivar Melita se encontrasse algo suspeito, o que fez Kufa entrar imediatamente em modo de ataque, pois ninguém ameaça sua aluna, sua protegida. Kufa continuou perseguindo Medea, mas ela desviava de seus golpes. Ela então sacou a espada e disse que aquilo era pura traição e que ela iria acabar com tudo. Kufa respondeu que agora servia Melida e a protegeria de todos, inclusive de sua própria guilda. Ambos liberaram sua mana e começaram a se chocar como se fosse a batalha final contra o chefe. Medea tentava jogar jogos mentais com Kufa, mas, reviravolta, Rose chegou voando após ouvir toda a comoção. Ela viu Kufa lutando contra uma estranha suspeita e decidiu intervir, pois é isso que personagens caóticos do bem fazem. Rose começou a lançar seus discos em Maedia que os bloqueou, então sacou uma Glock de verdade e começou a atirar antes de puxar uma terceira arma. Rose ficou chocada com o fato de essa garota ter mais armas do que um arsenal militar completo. Mas então, Mídia declarou que estava prestes a acabar com os dois. Nesse exato momento, uma multidão inteira apareceu, seguindo o som da batalha, e como Mídia não podia permitir ser vista, ela se comeu dali imediatamente, sumindo. Ao partir, ela disse a Kufa que era uma sombra e estaria sempre por trás. Rose perguntou quem era aquela psicopata, e Kufa explicou que a classe dela era Clone, uma classe que podia copiar as habilidades de todas as 7 classes básicas de mana, e que ela era provavelmente a palhaça mais forte de toda Flandor.
Enquanto isso, Elise visitou Melita e soltou a bomba de que planejava perder a luta de propósito, para que todos finalmente reconhecessem Melita. Melita ficou chocada e se perguntou por que ela estava fazendo isso, mas Elise disse friamente que não estava fazendo por ela, mas por si mesma, o que deixou Melita triste, pois nada mais era tão humilhante. Quando Elise saiu do quarto, ela revelou que estava fazendo isso porque queria continuar sendo sua irmãzinha para sempre. Enquanto isso, Kufa e Rose foram informar a diretora sobre a mídia negra e pediram para ela cancelar o torneio, mas ela basicamente disse que a decisão já havia sido tomada e não havia como voltar atrás. No dia seguinte, Rose avistou Elise tomando café da manhã sozinha e perguntou se algo havia acontecido entre as irmãs. Elise permaneceu em silêncio, mas sua empregada-chefe imediatamente começou a reclamar sobre como Mélida era inferior a Elise. Enquanto isso, Melida tinha outras amigas que se sentaram ao lado dela, alegando que era apenas porque o assento estava vazio. Shenfa também se juntou ao grupo, tornando todo o ambiente muito mais alegre e vibrante. Os dias voaram com as garotas fazendo a usual combinação de estudo, treino e laços, e na noite anterior ao grande desafio, Kufa apareceu no quarto de Melita com seu leite para lhe dar força. Ela disse que o leite dele era muito saboroso enquanto o bebia rapidamente. Kufa então perguntou se algo havia acontecido entre ela e Elise. Então Melita derramou o chá sobre como sua irmã queria perder a luta de propósito. Ela explicou que desde pequenas, Elise era obcecada por ela, e sempre a admirou muito. Mas agora Melita estava preocupada por não ter sido o tipo certo de modelo a seguir. Kufa disse a ela para parar de pensar demais e apenas compartilhar seus sentimentos com Elise na próxima vez que se encontrassem. O dia seguinte chegou e era a hora do espetáculo. A diretora anunciou que seria uma batalha real entre os 4 candidatos e suas equipes, e eles teriam que roubar os broches dos oponentes para vencer. Todas as 4 equipes tomaram suas posições, mas Kufa se retirou após desejar boa sorte à sua aluna, pois planejava usar essa oportunidade para lidar com a mídia negra. Melita e sua equipe avançaram e enfrentaram os Guardiões de Vidro, que só os deixaram entrar no Castelo de Vidro depois que mostraram sua mana. Eles entraram no salão de assembleia, onde um atirador da equipe de Elise imediatamente disparou um tiro de advertência contra eles. Outro colega de equipe de Elise tentou um ataque furtivo por trás, mas Nerva o bloqueou como uma verdadeira chefe. Elise deu um passo à frente e Shenfa e Nerva disseram a Melida para cuidar da irmã enquanto elas lidavam com o resto do esquadrão. Melida seguiu Elise até o corredor central, onde ambas ativaram sua mana e começaram a se chocar. Melida pediu a Elise para revelar o que ela realmente sentia por ela, mas Elise a empurrou e afirmou que Melida era a mais fraca. Ela disse que sempre evitou lutar com ela, porque não queria descobrir o quão fraca sua irmã realmente era. Ela atacou, mas Melida desviou, e então Elise declarou que estava totalmente bem em ser uma subordinada, pois sempre quis ficar abaixo de sua irmã. Ela não conseguia suportar saber que era muito mais forte que Melita, então não podia ficar para trás dela. Melita ficou aliviada ao ouvir essa confissão, mas assim que Elise estava prestes a desferir o golpe final, Melita bloqueou o ataque e prometeu aniquilá-la completamente. Ambas as garotas prepararam seus ataques supremos, com Elise afirmando que Melida não conseguiria vencer em 100 anos. Mas, chocantemente, Melida cortou a espada de Elise e disse para ela repetir o que acabara de dizer. Elise começou a tremer enquanto Melida a transformava em um saco de pancadas humano, aprendeu no chão e declarou que seria a irmã mais velha e mais forte, não importa o que acontecesse. Ela começou a chorar e pediu a Elise para confiar nela, levando ao momento de reconciliação entre irmãs mais emocionante de todos os tempos. Nesse exato momento, Nerva apareceu agindo de forma estranha, e comentou que seria uma verdadeira pena se alguém arruinasse aquele momento tão puro e especial delas. Enquanto isso, Kufa havia rastreado a garota misteriosa que visitara Melita antes. Ele suspeitava que ela fosse Medea disfarçada, e pediu que ela entregasse qualquer evidência que tivesse coletado sobre Melita. Quando a garota recusou, Kufa cortou a bolsa dela e a prendeu na parede. Mas a piada foi pra ele, porque essa garota gostava de ser presa e disse pra ele fazer o que quisesse. Sim, sim, sim! No entanto, Kufa era mestre de seu salsichão, então ele a atacou em vez disso. Mas a garota bloqueou o ataque dele com sua espada e alguma mana sombria, forçando Kufa a recuar. Ele percebeu que ela tinha o poder de absorver a mana inimiga, o que estava muito além do que Medea poderia imitar. Ele se ajoelhou diante dela imediatamente e perguntou seu nome, ao que a garota respondeu que seu nome era Muley, filha de uma das 3 grandes famílias nobres e portadora da classe Diabolos. Kufa se desculpou e se jogou dali sumindo. No entanto, Muley ficou desapontada por ele não ter se aproveitado dela, mas aliviada por suas coisas ainda estarem seguras. Kufa correu de volta para o castelo de vidro, percebendo que havia estragado tudo desde o início, pois Medea tinha que estar perto de Melita. E ele estava certo, pois Medea estava disfarçada de Nerva o tempo todo, e Melita percebeu quando notou que a mana dela era diferente. Medea se transformou em sua verdadeira forma, e criou uma explosão massiva que fez o palácio de vidro desmoronar. Melita e Elise começaram a correr por suas vidas, mas Medea atacou por trás. Determinada a proteger Elise, Melita enfrentou Medea de frente, mas essa psicopata a dominou facilmente e a encurralou num canto. Enquanto Medea se preparava para enviá-las ambas para o Reino das Sombras, os Guardiões de Vidro a rotularam de intrusa e tentaram interceptá-la. No entanto, ela quebrou as espadas deles como se fossem de papel e avançou para acabar com as garotas.
mas Kufa chegou bem a tempo de salvá-las. Rose apareceu logo depois, mas Kufa não precisava de reforços e logo empurrou Medea para fora e a desarmou, cortando sua túnica para revelar que ela era apenas uma garota comum por baixo de toda aquela energia alerta de perigo. Medea, sentindo-se envergonhada, disse que não podia voltar para Aquilda assim, então Kufa lhe deu um relatório suplementar para entregar ao Papa, ou seja lá quem fosse. Depois, Kira foi unanimemente coroada a deusa da lua, por algumas razões inúteis e sem sentido. Então, a verdadeira Nerva foi encontrada inconsciente na floresta mais tarde. Todo o incidente com Medea foi varrido para debaixo do tapete, mas Kufa ficou desconfiado da colega de quarto que não podia usar mana, e portanto não deveria ter conseguido entrar no castelo de vidro em primeiro lugar. Então ele se perguntou quem a deixou entrar. Enquanto isso, Miuel e Sala, uma das cadetes, estavam discutindo o torneio quando Miuel mencionou que tinha um analisador de mana em sua bolsa que havia coletado dados de todas as garotas, e ela queria analisar a mana de Melita especificamente para entregá-la ao irmão mais velho de Sala, o líder da família Shaxels. Mais tarde, Melita disse a Elise que estava criando uma nova unidade, com ela mesma como líder, e convidou Elise para se juntar à unidade. Elise aceitou feliz, e as duas irmãs se abraçaram com carinho. Na noite seguinte, todas as garotas se reuniram para uma festa não oficial para marcar o fim do torneio de seleção Luna. As garotas de ambas as escolas estavam presentes, e depois de conversarem e fazerem um brinde, Melida, Elise, Sala e Muli sentaram-se juntas ao redor de uma mesa. Melida mencionou que não sabia que sempre havia uma festa não oficial depois do torneio. Nesse exato momento, Kira se aproximou delas com uma garrafa de vinho e reabasteceu os copos de Elise e Melita. Ela disse a elas que não podia chamar sua vitória de verdadeira, pois não foi uma demonstração de louvor à sua real habilidade e garantiu que lhes mostraria quem realmente mandava no próximo torneio para que não pudessem negar de forma alguma. No entanto, Muli disse a ela para parar com a conversa shakespeariana, pois ela poderia muito bem ser detonada se as enfrentasse. Quando Kira saiu, Melida se perguntou como seria o torneio do próximo ano, mas Elise a assegurou que, não importa a situação em que se encontrassem, ela faria questão de apoiá-la, deixando Melida animada. No entanto, Miuel disse a elas que não adiantava falar sobre o próximo ano naquele momento. Agora, elas deveriam apenas aproveitar o presente. Ela sugeriu que falassem sobre o amor de suas vidas, mas logo percebeu que todas estavam tão solteiras quanto uma nota de $1, completamente sozinhas. Então Muli decidiu contar-lhes uma história sobre uma cidade famosa, conhecida como a Cidade da Água. Muitos anos atrás, havia um marido e uma esposa que haviam acabado de se mudar para a cidade em busca de um novo começo após fugir de sua antiga cidade. No entanto, as pessoas da cidade eram preconceituosas e os tratavam mal. O marido, que não conseguia um emprego estável, tornou-se ressentido e transformou sua esposa em um saco de pancadas, mas ela nunca pediu o divórcio. Ele eventualmente perdeu a cabeça e desautorizou sua esposa, após o que arrancou o coração dela. Percebendo o que havia feito, ele fugiu com o coração ainda na mão, mas logo tropeçou e caiu, fazendo o coração escapar de sua mão. Chocantemente, o coração falou com ele, perguntando se ela estava machucada, e foi naquele momento que o homem percebeu que sua esposa realmente o amava. O homem sentiu remorso e se jogou no rio, o que o levou à morte, mas a história não terminou ali. O homem partiu para o Nirvana com o coração de sua esposa, mas o corpo da esposa cujo coração foi arrancado permaneceu abandonado. Este corpo guardava um rancor profundo e começou a andar pela cidade procurando por seu coração. Ela seria mais tarde chamada de Bruxa Cinzenta, e era conhecida por atacar jovens mulheres bonitas e arrancar seus corações. Elise desmaiou instantaneamente de medo e Melida perguntou se aquilo era apenas um conto de fadas, pois não havia como um coração falar. No entanto, Muli respondeu que houve casos recentes de assassinato em que se dizia que as vítimas tiveram seus corações arrancados. Nesse exato momento, as luzes das velas se apagaram de repente e todos começaram a entrar em pânico. Enquanto se perguntavam o que estava acontecendo, uma figura estranha apareceu. Era a Bruxa Cinzenta. Ela imediatamente começou a atacar e logo se aproximou de Melita, mas Melita jogou um chale para bloquear a visão da bruxa, permitindo que as garotas escapassem. Melita e seu grupo conseguiram chegar a um curso d'água, então consideraram voltar para o dormitório. Enquanto isso, Muli, a contadora de histórias, não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Nesse exato momento, Melita pisou em uma substância pegajosa que parecia as entranhas de uma pele humana, e todas ficaram apavoradas. Enquanto começavam a correr, pisaram em mais entranhas, o que as deixou ainda mais assustadas. Depois de um tempo correndo com medo, elas pararam para respirar, e o fluido pegajoso começou a pingar sobre elas vindo de cima, o que deixou Melida envergonhada ao pensar em Kufa a vendo naquele estado atrevido e comprometedor. Elas voltaram a correr, e alguns minutos depois, a Bruxa Cinzenta reapareceu, fazendo-a se perguntar se ela havia eliminado as outras garotas. Sala tomou coragem e avançou para lutar contra a bruxa, mas a idiota atingiu um pilar como uma mosca confusa e desorientada. Melita avançou para usar sua lâmina fantasma, mas a Bruxa Cinzenta neutralizou o ataque em um único golpe. Percebendo que não podiam derrotá-la, elas se viraram e correram com todas as suas forças enquanto a bruxa as perseguia incansavelmente. Melita pensou que elas só precisavam sair do curso d'água e ir para o dormitório para que Kufa pudesse salvá-las. Ao sair, elas viram Kufa parado ao longe e tentaram correr até ele, mas Kufa começou a agir de forma estranha, dizendo que estava procurando por algo.
Ele ergueu a lâmpada para mostrar sua boca pingando sangue como um vampiro. Em seguida, disse que estava procurando seu coração arrancado, assustando-as. Depois, ele as reuniu em seu quarto e revelou que era molho de tomate enquanto limpava a boca. Ele revelou que os tutores haviam ouvido falar da festa não oficial, que era contra as regras da academia, e ele fez um plano com Rose para pregar uma peça nelas. Rose era a bruxa cinzenta. Elas então perguntaram o que eram as substâncias pegajosas na água, e Kufa revelou que era uma gema de pixie. Elas perceberam que foi ele quem fez os fluidos choverem sobre elas mais cedo, e ficaram bravas com ele por fazer algo tão atrevido e travesso. Suas pernas logo ficaram fracas e elas caíram no chão, então tiveram que dormir no quarto dele naquela noite para fazê-lo assumir a responsabilidade por assustá-las daquele jeito. Um dia, Melita acordou de seu sono apenas para encontrar seu professor segurando seu longo bastão sobre o rosto dela. Ele a elogiou, dizendo que ela estava se tornando mais consciente de seus arredores, comendo todos enquanto dormiam. Mas Melita não estava gostando, porque Kufa estava mantendo uma agenda de treinamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então ele pediu para ela se arrumar, pois era hora da viagem escolar deles. Enquanto saíam, Melita o assou sem parar sobre invadir seu espaço pessoal, mas Kufa nem sequer piscava, completamente impassível. Do nada, seu superior passou por ele e secretamente lhe entregou um frasco de um remédio suspeito, dizendo para usá-lo com cuidado. Nesse exato momento, Elise e Rose se juntaram a eles. Rose imediatamente jogou a dignidade pela janela e implorou a Kufa para se casar com ela na hora. As garotas ficaram chocadas com o desespero dela, então Rose explicou que seu pai já havia escolhido um marido para ela. Ela entrou em pânico e disse a ele que tinha um amante, e Kufa era o único candidato que poderia fingir o papel. Kufa concordou enquanto Melita ficou ali, furiosa, como se alguém a tivesse acabado de substituir. Rose não perdeu tempo e se agarrou a Kufa como fita adesiva, chamando-o por apelidos cafonas e constrangedores. Vendo isso, Melita ficou tão ciumenta que também agarrou o braço dele. Nesse exato momento, a diretora da escola apareceu e entrou em modo Karen, total ao vê-los. Ela repreendeu Rose e Melita por agirem indecentemente e então sorriu educadamente para Elise, dizendo que ela não era como sua inútil meia-irmã Melita. Antes que o constrangimento pudesse se instalar, uma carruagem chamativa apareceu e Lord Prickett, que se revelou ser o pai adotivo de Rose, saiu, pronto para envergonhá-la como de costume. Dentro da academia, ele se gabou de ser um especialista em engenharia genética e anunciou casualmente que planejava realizar o casamento de Rose durante essa viagem. O rosto de Kufa como alguém que ele havia visto antes e que havia morrido. Aparentemente, anos atrás, houve um massacre liderado por um jovem com o mesmo rosto de Kufa. Todos ficaram tensos, com Kufa parecendo saber do que estava falando, mas a diretora ignorou e ordenou que o grupo continuasse em frente. Nesse exato momento, Kufa disse a Melita que havia faltado à assembleia porque não estava se sentindo bem. Ela se preocupou com os insultos que ele havia recebido, mas ele disse que só se importava com o que ela pensava dele. Mais tarde, durante a assembleia, ela permaneceu preocupada com Kufa e acabou abandonando a assembleia para verificar como ele estava. No caminho, ela encontrou uma ideia, agora em disfarce completo de professora, mas ainda se sentindo péssima por ser professora por causa de alguma missão inútil. Melita de repente ouviu vozes assustadoras gritando maldições sobre o infernal rei do fogo azul gelado e congelou, mas Medea não ouviu nada. O suspense delas foi interrompido por um grito vindo da assembleia. Quando correram de volta, descobriram que uma garota havia desmaiado. Kufa também chegou, e Lord Prickett decidiu que era o momento perfeito para exibir sua mais nova invenção. Ele borrifou uma poção em um fogo próximo e ela instantaneamente espalhou uma névoa pela sala, e o fogo ficou azul. Ele então declarou que o culpado tinha esse tipo de mana, e estava na casa dos 20 e poucos anos, fazendo com que todos os olhos se voltassem para Kufa. Mas ele disse que não tinha como se defender agora. Mesmo com a suspeita, a viagem escolar continuou, e no trem, Melida ainda estava preocupada com Kufa, enquanto Lord Prickett se gabava da aurora assustadora de sua região e dos trovões intermináveis, como se fosse uma atração turística. Mais tarde, enquanto ele dava uma palestra sobre plantas, Melita não conseguia parar de olhar para Kufa. Ela ouviu a voz estranha novamente e a rastreou até uma rocha, mas Kufa a impediu antes que ela a tocasse, perguntando se ela estava cansada da palestra chata. Prickett logo se aproximou deles e explicou que era um ponto misterioso causado por campos magnéticos e ordenou que recuassem. Logo eles foram arrastados para a cidade, onde outra vítima havia sucumbido a uma doença que transformava as pessoas em berserkers sem cérebro. Prickett declarou o homem além da salvação e o mandou executar no local, traumatizando os estudantes. Até mesmo a diretora o repreendeu, mas Prickett se defendeu chamando aquilo de salvação para a pessoa envolvida. Rose arrastou Kufa para uma igreja como se estivesse prestes a confessar seus pecados, mas em vez disso, ela o atingiu com a pergunta de por que ele sequer concordou em ajudá-la em primeiro lugar. Kufa ficou ali, parecendo que seu cérebro tinha acabado de dar tela azul, mas antes que pudesse responder, um esquadrão de jovens correu até Rose.
Ela disse a ele que esses pequenos pestinhas eram todos órfãos que seu pai havia adotado, assim como a tirou das ruas. Mais tarde naquele dia, Kufa voltou ao alojamento apenas para encontrar Melida. No entanto, não caiu na armadilha. Namorada tóxica total, e com toda a naturalidade furiosa, se ela queria ordenou que ele colocasse as meias única frase a transformou de uma princesa zangada numa cachorrinha pegajosa num piscar de olhos muito rapidamente. Ela lançou a indireta de que, ele, já que ele nem havia como uma garota de verdade, ele poderia muito bem a uma caverna de calcário escondida. Quando Melita pensou que o passeio turístico havia terminado, Kufa os levou para fora de um penhasco e eles começaram a flutuar como astronautas em gravidade zero. Kufa explicou que tudo aquilo era causado por fortes forças magnéticas na área, mas Málida perguntou como ele sabia tanto sobre aquele local misterioso. Ele respondeu que já estivera ali antes numa missão secreta. Quando voltaram para a pousada mais tarde naquela noite, Kufa escarninhou como um pai, colocando seu filho na cama. Mas Melita se acalmou e pediu desculpas por ter sido tão dramática antes. Ela admitiu que simplesmente não queria que mais ninguém se aproximasse demais dele e murmurou que ele deveria levá-la para outro encontro antes de dormir. Kufa afastou o cabelo dela e sussurrou que ela era a primeira pessoa a sentir-se assim por ele, e era por isso que ele não sabia o que fazer. Mais tarde naquela noite, Melida se viu num sonho assustador, parada na escuridão total e chamando por seu tutor. De repente, uma voz sinistra disse que queria sangue, e ela acordou num sobressalto, suando frio. Antes mesmo que pudesse respirar, Elise invadiu seu quarto em pânico, dizendo que outra vítima havia sido atacada pelo criminoso da Mana da Chama Azul. Melita congelou, e seu medo dobrou quando percebeu que Kufa não estava em lugar nenhum. As garotas correram para a igreja onde o ataque havia ocorrido, apenas para encontrar Lord Pricket já em lágrimas, chorando pelos jovens de seu orfanato. A diretora os examinou e anunciou que sua força vital havia sido sugada, assim como o estudante que havia desmaiado antes. Todos se viraram para Melita, perguntando o que seu tutor pensava disso, mas ela admitiu nervosamente que Kufa estava desaparecido desde a manhã. Isso foi tudo o que Lord Pricket precisou ouvir para entrar em modo detetive total, e sem hesitar, declarou que Kufa era o culpado. Ele ordenou que seus homens o rastreassem e o trouxessem imediatamente. Em seguida, a diretora começou a levar as garotas de volta para a academia, mas Melita escapou para procurar Kufa por conta própria. No entanto, ela de repente encontrou Medeia. Medeia sorriu, adivinhando facilmente que Melita estava prestes a arriscar tudo para defender seu tutor, chamando-a de uma ideia tola, mas aventureira. Por alguma razão, ela decidiu se juntar à sua pequena aventura. De volta ao seu quarto, Medeia começou a se despir, e enquanto fazia isso, explicou que Kufa a havia alertado sobre o número crescente de locais misteriosos na cidade e até mesmo pedido para ela ficar de olho em Melita, caso algo acontecesse a ele. Medeia vestiu um uniforme escolar para se misturar melhor, e depois seguiram para a cidade para começar a coletar informações sobre os locais misteriosos. Melita, sem noção, perguntou diretamente a alguns estranhos sobre os locais misteriosos, mas acabou sendo repreendida e recebendo doces como compensação por pena. Medeia suspirou dizendo que não era assim que se fazia e a arrastou para uma floricultura. Lá, ela encantou a florista elogiando suas flores e casualmente mencionando o papel de Lord Pricket na pesquisa de locais misteriosos. Como a senhora era fã do homem, ela revelou todas as informações que Medeia precisava. Suave como manteiga, Medeia conseguiu tudo, e logo estavam a caminho do local misterioso mais notório da cidade, a Casa Torta. Quando entraram na Casa Torta, Melida esperava maldições e fantasmas, mas o lugar parecia decepcionante. Medeia, no entanto, notou imediatamente que o edifício não era resultado de um acidente, mas foi deliberadamente construído torto desde a fundação. Ela começou a fuçar e descobriu uma porta escondida que levava a uma escadaria, mas antes de entrarem, ela avisou Melita que qualquer coisa poderia acontecer lá embaixo e ordenou que ela ficasse perto. Eles logo chegaram à masmorra subterrânea e encontraram o que parecia ser o laboratório secreto de um vilão. Havia estações de pesquisa abandonadas, jaulas grandes o suficiente para humanos, e a pior parte eram os corpos mortos acorrentados nas jaulas. Medeia os examinou e apontou que pareciam cidadãos de Xangarda. Ela então explicou que estes eram produtos falhos de experimentação ilegal com o fator gene noturno, uma tentativa de transformar humanos em lancantropos. Nesse momento, Medeia notou que um cadáver usava o mesmo acessório que o homem que eles haviam testemunhado morrer antes e concluiu que o próprio Lord Pricket estava por trás de tudo, espalhando notícias falsas sobre locais misteriosos e doenças para que pudesse sequestrar e experimentar em mais pessoas. Antes que Melida pudesse sequer se recuperar daquela revelação, a voz assustadora invadiu sua cabeça novamente, exigindo que ela sacrificasse alguém e lhe mostrasse sangue. Ela segurou a cabeça com dor enquanto a enxaqueca atacava e imediatamente percebeu que isso significava que outra vítima estava prestes a cair. Ela correu para fora e acabou na cena do último acidente, onde as pessoas gritavam que um estudante havia sido morto. Quando ela entrou, seu mundo inteiro desabou, pois Elise estava caída inconsciente no chão, enquanto Lord Pricket segurava o corpo sem vida de Rose, soluçando que ela estava morta. Até a diretora parecia derrotada enquanto explicava que Melita não havia aparecido para o treinamento, então Elise tinha ido procurá-la. Naturalmente, Rose seguiu sua aluna e foi então que ambas foram atacadas por alguém poderoso o suficiente para derrubar até mesmo Rose.
Um idiota imediatamente começou a gritar que Kufa devia ser o culpado e a reunir os moradores para caçá-lo. Lord Pricket, ainda segurando o corpo de Rose, então anunciou que poderia salvá-la através do poder da ciência. Melida, devastada e sem palavras, levou Elise de volta para seu quarto. Medea apareceu mais tarde, observando que apenas alguém ridiculamente forte poderia derrotar uma paladina como Elise e uma veterana como Rose juntas. Poucos momentos depois, quando Melida estava sozinha com Elise, ela pediu desculpas, culpando-se por tudo. Ela então agarrou a espada de Elise e pediu a Elise que lhe emprestasse sua força. Nesse momento, Shenfu invadiu o quarto para dizer a Melita para escapar, porque Lord Pricket acabara de ser atacado, e o corpo de Rose havia sido roubado pelo mesmo homem desconhecido da Chama Azul, um sujeito. Então os moradores, furiosos, procuraram capturar Melita para usá-la como isca para atrair Kufa. Melita saiu pela janela imediatamente e, enquanto escapava, jurou limpar o nome de Kufa, vingar Elise e Rose e descobrir a verdade. Ela voltou para a rocha, onde uma vez ouvira a voz misteriosa e lembrou-se de como Kufa e Lord Pricket haviam tentado mantê-la longe dela. Convencida de que escondia algo, ela abriu com sua mana e encontrou um túnel secreto. No fundo do túnel, ela encontrou um estudo cheio de documentos e pergaminhos, e um deles tinha a própria assinatura de Lord Pricket. Enquanto examinava, ela descobriu anos de experimentação com o fator Gene noturno, que era basicamente extraído de Lycanthropus e transplantado para humanos. E 7 anos atrás, Lord Pricket havia cometido seu maior erro durante um experimento. Enquanto ela processava isso, a voz sinistra falou. Mas Melita sacou sua espada e se declarou uma paladina, exigindo que ele se revelasse. Mas a voz apenas riu e disse a ela que ela seria seu próximo objeto de teste. De repente, Rose apareceu. Ela estava viva, mas seu cabelo havia mudado e uma terrível chama azul tremeluzia em seu olho esquerdo. Melita a chamou com alívio, mas Rose olhou para ela com fome nos olhos e exigiu seu sangue como uma vampira recém-saída da reabilitação. A voz assustadora instou Rose a se banquetear com a aluna de Kufa imediatamente, e Rose avançou como uma predadora. Mas antes que ela pudesse alcançar Melita, Kufa invadiu e tentou fazer Rose voltar a si, mas a voz o identificou como o Rei do Gelo. Kufa ignorou, revelando seu verdadeiro poder enquanto a continha, e ele insistiu que Rose não era mais uma criatura das trevas, então ela poderia resistir usando suas memórias humanas de seus entes queridos. Mas suas palavras não a alcançaram. Ela se libertou e fugiu para as sombras enquanto a voz misteriosa ria, revelando que Rose estava sedenta por sangue há 7 anos seguidos. A voz assustadora declarou que ela finalmente se perderia para seus instintos e se tornaria sua subordinada leal, e Kufa parecia desapontado. Depois ele imobilizou Melita no chão e disse a ela que selaria suas memórias dele. Mas Melita entrou em pânico imediatamente, insistindo que não queria isso. Mas Kufa tentou tranquilizá-la, dizendo que mesmo que ela o esquecesse, ele ainda permaneceria seu tutor particular. Ele confessou que ninguém jamais o havia aceitado nessa forma, e o olhar que ela lhe dava naquele momento o assustava. Ele até pediu desculpas, admitindo que apagar suas memórias era apenas por causa de seu ego. No entanto, Melita usou as palavras dele contra ele, prometendo ficar ao seu lado, não importa o que o mundo dissesse. Ela então o abraçou e o beijou antes de confessar que o amava, chocando Kufa, que imediatamente a avisou que ele era um meio Lycanthropo, seu inimigo natural. Ele então passou a revelar toda a sua trágica história de fundo. 8 anos atrás, nesta mesma cidade, o orfanato onde ele vivia com outros órfãos pegou fogo por causa dos experimentos ilegais de Lord Pricket com o Gene noturno. Aconteceu que Lord Pricket estava trabalhando de mãos dadas com uma aranha gigante que devorava humanos e o forçava a continuar experimentando. No entanto, Kufa, que havia morrido no incêndio, de repente se levantou com cabelos brancos brilhantes, chocando a aranha. A criatura zombou da igreja por abrigar um meio vampiro em segredo, mas Kufa não estava ouvindo. Ele foi até Rose imediatamente e bebeu o sangue dela, transformando-a em uma vampira como ele. Nesse exato momento, guerreiros da Guilda dos Cavaleiros Brancos invadiram para lutar contra Aran, a aranha, mas a besta era muito mais forte e rapidamente os despedaçou. Nesse momento, Kufa saltou e arrancou seus olhos, criando uma abertura para o soldado que imediatamente abriu buracos na barriga da aranha e a finalizou com uma bala poderosa que a lançou para o céu. O soldado então notou Kufa agachado sobre Rose, e exigiu saber o que ele estava fazendo. Kufa explicou que queria selar as memórias de Rose sobre ele para suprimir sua sede de sangue, para que ela pudesse continuar vivendo como uma garota normal. Ele implorou ao homem para poupar a vida dela, prometendo que assumiria a responsabilidade e a manteria sob controle, mesmo que isso significasse se tornar o subordinado do soldado. O soldado perguntou se Kufa realmente estava bem com a garota o esquecendo, e com lágrimas nos olhos, Kufa disse que aceitaria, desde que Rose pudesse ser feliz. De volta ao presente, Kufa fez Melita prometer nunca revelar isso, avisando-a que, se ela o fizesse, ele sugaria todo o seu sangue. No entanto, Melita já estava se sentindo travessa, mas jurou que guardaria seu segredo. Nesse momento, Kufa percebeu que a mesma aranha Lycanthropo que havia atacado o orfanato anos atrás era a culpada pelos incidentes recentes. De alguma forma, ela havia sobrevivido e agora estava trabalhando com Lord Pricket novamente.
Ele acreditava que Lord Pricket queria poder, e era por isso que ele havia arranjado um noivo para Rose, planejando transformá-la numa máquina de fazer bebês para produzir usuários de mana. Melita ficou furiosa com isso, e Kufa disse a ela que precisava da ajuda dela para consertar a situação. Em seguida, Rose se recuperou, mas antes que ela pudesse sequer se situar, Lord Pricket a forçou a um casamento com algum noivo aleatório. Assim que os votos estavam prestes a ser selados, Melita invadiu a igreja e disse que o casamento não poderia acontecer porque Rose era sua rival pelo amor de Kufa, e ela não a deixaria desistir tão facilmente sem uma luta. No entanto, Rose não entendeu o que ela estava dizendo, até que Melita gritou que já havia beijado Kufa e estava pronta para lutar. Rose sacou suas armas imediatamente para desafiar Melita, e quando ela atacou, Melita contra-atacou com um golpe flamejante, mas errou e incendiou Lord Pricket em vez disso. Enquanto Lord Pricket gritava, uma pequena aranha rastejou para fora de seu corpo e se transformou em forma humana. Ele se apresentou como Nashua e disse que era o fim para Melita, mas ela não se intimidou e revelou que ele era o Lancantropo por trás de tudo isso. Nashua sorriu, admitindo que a havia subestimado, então afastou todos com seu poder antes de escapar por uma porta escondida. Rose o perseguiu, lembrando-se de como ele a havia manipulado para atacar a academia, os órfãos e até mesmo Elise. Mas quando ele a havia ordenado a beber o sangue de Elise, ela resistiu, o que deixou Nashua furioso, e ele tentou matá-la. Rose o confrontou, mas ele logo a dominou e quase a destruiu quando Kufa apareceu bem a tempo chutando Nashua para longe e dizendo a ele para ficar longe de sua irmã. Ele então instou Rose a despertar completamente, e seus poderes de vampira foram ativados imediatamente. Eles juraram derrotar Nakua juntos, mas ele não se abalou e se transformou em sua verdadeira forma. Eles entraram em uma luta intensa imediatamente, e com seus ataques combinados, Kufa e Rose lançaram Nakua para o local misterioso com gravidade zero, deixando-o suspenso no ar. Kufa então avançou e desferiu um soco que o empalou contra uma rocha irregular. O corpo de Nakua desmoronou, mas em vez de morrer, ele se dividiu em milhões de pequenas aranhas e rastejou para o chão, prometendo que voltaria. Nakua emergiu dentro do túnel da igreja apenas para encontrar Melita e as outras garotas esperando como um esquadrão de extermínio. Elas cortaram as pequenas aranhas enquanto Nakua gritava, implorando para que parassem. Lá fora, Rose abraçou Kufa com força, alegando que suas memórias dele finalmente haviam retornado. Mas em vez de celebrar, Kufa tocou nas marcas de mordida de Rose, imobilizando-a imediatamente. Ele então disse a ela que suas memórias seriam seladas novamente porque era a única maneira de ela viver em segurança na sociedade. Rose implorou para que ele não fizesse isso, dizendo que só queria estar com seu irmão mais velho, mas Kufa a tranquilizou, prometendo que sempre cuidaria dela antes de selar suas memórias mais uma vez. Enquanto isso, Lord Pricket lamentava por sua esposa moribunda porque, com Nashua desaparecido, ela estava agora se transformando em uma Lancantropo. Kufa apareceu e percebeu que essa devia ser a razão de Lord Pricket para lidar com a aranha desde o início. Lord Pricket desabou, admitindo que não tinha escolha, e Kufa decidiu usar um frasco de remédio que poderia transformar um Lancantropo parcial de volta em humano, porque Lord Pricket uma vez o havia salvado e sua mãe quando eles estavam sem teto. E depois de salvar a esposa, Kufa se afastou, despedindo-se de seu pai adotivo. Depois espalharam-se rumores de que Lord Pricket havia confessado tudo e se entregado. No caminho de volta de Shangarda, Kufa estava sentado pensando em tudo quando Rose de repente disse que se perguntava por que suas memórias da cidade pareciam incompletas, mas ele disse a ela para não forçar. Ela então revelou um sonho que sempre tivera, de conhecer alguém importante, de quem não conseguia se lembrar claramente, mas com quem havia passado um tempo precioso quando era jovem. Ela confessou que havia se juntado à Legião do Brasão para se tornar famosa, para que a pessoa pudesse eventualmente encontrá-la. Em seguida, as aulas foram retomadas na academia, e a diretora anunciou que, antes do fim do ano, os alunos enfrentariam um último evento chamado Exame da Cabra Vibria. Melita e Elise se perguntaram o que era aquilo, e Kufa explicou que não era sobre gado, mas sim o lendário labirinto que jazia sob seu assentamento, contendo a maior biblioteca da história humana. O exame era brutal, mas quem o passasse recebia uma licença de bibliotecário, basicamente um bilhete dourado para mergulhar na biblioteca da Cabra Vibria e descobrir conhecimento perdido. No entanto, apenas os alunos do segundo ano e acima podiam se inscrever. Mas então a própria diretora entrou e casualmente perguntou se as duas garotas queriam fazer o exame este ano. Kufa tentou protestar, já que elas ainda eram do primeiro ano. Mas a diretora disse a ele que, como elas haviam sido escolhidas como cadetes da Luna antes, seria ótimo provar que foi um erro. Enquanto isso, Mewell e Sala apresentaram seu relatório do torneio Luna à sua academia e facção nobre. Mewell inventou a história de que a mana de Melida parecia completamente diferente da de Elise, o que provava que a mãe dela estava se misturando com outros homens. Todos ofegaram como se fosse uma fofoca bombástica, e o irmão mais velho de Sala imediatamente sugeriu que anunciassem a ilegitimidade de Melida a toda a sociedade nobre. Todos concordaram instantaneamente, e o irmão de Sala disse que precisavam encontrar uma maneira de convencer o público. Nesse momento, Mewell sorriu e tirou um texto antigo chamado Códice de Anders, encontrado na própria Cabra Vibria.
Ela disse que poderiam usá-lo para provar as origens de Melita, e ao ouvir isso, o irmão de Sala declarou que com este livro, eles não apenas derrubariam a Casa Angel, mas iniciariam uma revolução e governariam o mundo. Após a reunião, Sala se preocupou silenciosamente com Melita, mas seu irmão a tranquilizou com seu discurso hipócrita sobre fazer tudo para o bem de Melita. Ele alegou que Melita estava cercada por muitas ameaças iminentes e precisava ser tirada de sua miséria. Sala, ingênua como sempre, acreditou nele, e para selar a manipulação, seu irmão entregou-lhe uma caneta tinteiro especial, outrora empunhada por um bibliotecário da Cabra Víbria, desejando que lhe desse coragem. De volta à academia, Melita e Kufa entraram direto numa comoção. Um homem mascarado havia aparecido dizendo que estava ali para encontrar sua filha. Quando ele viu Melita, correu para ela, alegando que ela era sua filha, chocando-a. O homem mascarado gritou que os Ângeles eram demônios que haviam tirado sua mulher e filha dele, e ele estava ali para reivindicá-la de volta. Ele tentou se aproximar de Melita, mas Kufa imediatamente balançou sua espada para bloqueá-lo, fazendo-o recuar e desaparecer, deixando Melita tremendo e humilhada. À noite, Kufa recebeu um aviso codificado sobre Melita estar em perigo. Ele rabiscou uma resposta enigmática e depois foi para o check-up de rotina de Melita, mas ele estava claramente distraído. Melita perguntou se ele ainda estava preocupado com o drama daquela manhã, e ele admitiu que sim, dizendo que sempre temeu que as pessoas começassem a espalhar rumores se soubessem a verdade sobre sua classe de mana. Ele imaginou que o homem mascarado só apareceu para caluniar a família Anjo, e Melita concordou, insistindo que o homem não tinha ligação com sua mãe. No entanto, Kufa avisou que seus inimigos continuariam a usar truques diferentes, levando Melita a perguntar se havia algo que ela pudesse fazer. Kufa disse a ela que tinha uma tarefa para ela, que era levar o exame da Cabra Víbria a sério para passá-lo. Melita imediatamente surtou e o lembrou que o exame era conhecido por ser mortal. Mas Kufa insistiu que se ela passasse, isso silenciaria os inimigos e provaria seu valor a todos. Ela perguntou o que aconteceria se ela falhasse, e o degenerado fedorento disse a ela que a puniria de uma maneira especial. Ela ficou atrevida e disse que queria uma recompensa também se tivesse sucesso, e Kufa sorriu, sabendo que ela era uma garota travessa. Em seguida, o dia do exame chegou e Melita e Elise, junto com outras garotas, seguiram a diretora até o portão do labirinto, parecendo nervosas, mas determinadas a passar. No entanto, Kufa disse a elas para relaxarem. Elas logo alcançaram a plataforma de elevador mágica e Melita não largou a mão de Kufa até o último segundo antes que as portas se fechassem. Enquanto a plataforma começava a descer, a diretora deu seu briefing e disse a elas que precisavam completar missões antes que o tempo acabasse. Ela as avisou que os fantasmas de bibliotecários passados assombravam o labirinto e que deveriam evitar as camadas inferiores do labirinto porque os fantasmas lá estavam trabalhando horas extras de graça. Nesse momento, o elevador parou bruscamente e tentáculos pegajosos irromperam das paredes, rasgando a plataforma e atacando os estudantes. Enquanto isso, fora da biblioteca, Kufa e Rose estavam esperando quando uma freira chegou em pânico. Ela anunciou que um convidado importante havia aparecido e como a diretora não estava por perto, Kufa teve que cumprimentá-lo. Kufa perguntou quem era e ao ouvir que era o Duque Felgus, o pai oficial de Melida, ele quase engasgou. Foi ao encontro de Felgus, que de imediato exigiu a retirada de Melida do exame, pois já planejava tirá-la da academia. Kufa tentou argumentar, dizendo que as garotas haviam entrado no exame para provar seu valor, mas Felgus rebateu, mencionando o homem mascarado que alegara ser o pai dela. Ele afirmou que expor Melida publicamente era perigoso demais e poderia prejudicar a reputação da família Angels. Kufa insistiu, implorando por mais um ano para provar o potencial de Melida, mas Felgus rejeitou, dizendo que ela nem mesmo compreendia suas próprias habilidades. Contudo, Kufa afirmou conhecer sua aluna melhor e só queria uma chance, então Felgus parou para considerar. Naquele exato momento, outra freira entrou apressada com uma carta selada por um brasão de cobra. Felgus reconheceu instantaneamente que vinha da guilda Grimphis e, ao abrir a carta, ela insinuava que as garotas no labirinto estavam em perigo, chocando a todos. Lá embaixo, na Vibria Gold, os tentáculos arrastaram Melida e Elise para um andar desconhecido, separando-as completamente das outras. Elas se preocuparam com as colegas, mas Elise notou que a ampulheta delas havia começado a funcionar, o que significava que o teste havia oficialmente começado. Contudo, antes que pudessem planejar algo, fantasmas de bibliotecários mortos surgiram de repente e atacaram. As garotas ativaram sua mana e revidaram desesperadamente, com Melida imitando as habilidades que Kufa lhe havia ensinado. Elas logo eliminaram todos os fantasmas, e as duas garotas comemoraram a vitória com um high five. Mas Elise as azarou ao apontar que suas armas já estavam gastas após apenas uma luta, e duvidava que pudessem lidar com mais de 2 fantasmas de uma vez. Os deuses da masmorra disseram "peguei vocês", e de repente, múltiplos fantasmas surgiram do nada, cercando-as. As garotas congelaram de medo enquanto os fantasmas se aproximavam, mas antes que pudessem atacar, um redemoinho repentino varreu o local, eliminando-os todos instantaneamente. Melida olhou para cima, maravilhada, apenas para ver que Mul e Sala haviam chegado para salvá-las. Mul e Sala fingiram estar fazendo a certificação de bibliotecária também, e pediram a todas que se unissem para passar no teste.
Nesse instante, Mully tirou um livro estranho, que revelou o mapa do labirinto e as fez perceber que estavam na segunda camada. Melida ficou curiosa e perguntou que livro era aquele, e Mully revelou que era um texto mágico com a capacidade de informar ao usuário sua localização atual dentro do labirinto. Mully acrescentou que era um recurso da Vibria Gold, mas havia um limite de vezes que podia ser usado, então teriam que ter cuidado ao utilizá-lo. Poucos momentos depois, Mully pegou um livro da prateleira da Vibria Gold e o deu a Melida para ler, mas para ela parecia grego. Então Mully explicou que não se podia saber o efeito de um texto mágico até que se possuísse o grau correspondente de qualificação de bibliotecário. No entanto, ainda havia uma maneira de usá-lo. Enquanto isso, Elise se perguntava como Mully parecia ser tão conhecedora dos livros. Livros. Embora esta também fosse a primeira vez dela no exame. Mas Sala respondeu que Mully vinha de uma família de pesquisadores da Vibria Gold. Mully então incentivou Melida a tentar usar o livro, e quando Melida proferiu o encantamento, elas de repente mudaram para um traje diferente de contos antigos, com Sala dotada de seios fartos e voluptuosos. As outras garotas ficaram com ciúmes e decidiram se ocupar com a maciez deles até que voltassem à sua aparência normal. Em seguida, elas seguiram para uma camada diferente, que Mully identificou como o local onde o exame era realizado. Elas abriram um livro e perguntaram se estavam prontas para o exame, e quando disseram sim, receberam a tarefa de consertar e organizar cuidadosamente todos os livros presentes na sala. Nesse instante, uma pequena criatura apareceu de um dos livros, e Newell lhes disse que era o Javali Cânhamo, um demônio conhecido por devorar livros. E se os eliminassem, os livros seriam restaurados às suas formas originais. Ao ouvir isso, Melida disse que entendeu e abateu a criatura com um golpe rápido. No entanto, vários outros pequenos demônios apareceram, então Melida disse a elas para arrumarem os livros enquanto ela cuidava dos monstrinhos. As outras garotas rapidamente começaram a levar os livros para as prateleiras, mas os livros eram rejeitados assim que os colocavam, fazendo Mully perceber que era um quebra-cabeça que precisavam resolver, pois cada livro tinha sua localização respectiva onde se encaixava. Mully usou todas as suas células cerebrais e logo o decifrou. Então ela começou a guiar as outras para onde inserir os livros enquanto Melida continuava a fazer o trabalho sujo. Os livros diminuíram rapidamente até o último, e vendo que sua localização era lá em cima. Todas trabalharam juntas enquanto Melida saltava no ar e encaixava o livro em seu devido lugar. Todas estavam animadas com a vitória. E enquanto se regozijavam, um livro apareceu de repente em uma seção das prateleiras. Ao verificá-los, perceberam que esta era a prova de que haviam passado no exame e só precisavam retornar com bastante tempo ainda sobrando. Enquanto isso, Neil ficou curiosa e perguntou por que Melida e Elise estavam tão empenhadas em passar no exame. E Melida revelou que era porque queria ser reconhecida como uma filha legítima da casa de A e Jael. Neil perguntou se passar no exame realmente provava que ela era legítima. E sentindo o desprezo em sua voz, Elise interveio para proteger sua irmã daquela bobagem. Elas pensaram em ir embora, mas desconfortável com todo o plano, Sala pegou o livro de Melida. Mully ficou furiosa e pediu que ela devolvesse o livro à sua legítima dona. Foi então que Sala revelou que o exame era uma armadilha. Enquanto isso, em uma camada diferente do labirinto, a diretora se reuniu com os outros alunos e eles perguntaram o que diabos havia acontecido antes. Ela revelou que um dos livros mágicos havia causado uma ilusão que os lançou em partes mais profundas do labirinto. Os alunos perguntaram por que isso aconteceu, mas ela respondeu que poderiam guardar a investigação para depois. No momento, precisavam se preocupar mais em voltar para a academia. Naquele instante, alguns sujeitos com aparência de zumbi apareceram e lhes disseram que ninguém sairia vivo. No entanto, eles rapidamente enviaram aqueles sujeitos para o submundo. Mas então este avô sinistro de olhos vermelhos apareceu e se apresentou como Crudal, um apóstolo da Guilda Grimfus. A diretora ficou chocada e perguntou o que um apóstolo da Guilda Grimfus queria com os estudantes inocentes, mas Crudal não estava muito afim de conversar. Então ele convocou seu exército de mortos-vivos para atacá-los. A diretora lutou para proteger seus alunos, mas logo foi esfaqueada no processo. No entanto, ela considerou uma honra morrer protegendo-os. E enquanto os mortos-vivos estavam prestes a ser massacrados, Kufa irrompeu com a velocidade de um raio. Crudal ficou chocado e convocou mais de seus homens, mas Kufa os varreu e finalmente cortou Crudal em várias seções. Enquanto isso, a diretora desabou e disse a Kufa para cuidar dos alunos. Alguns alunos ingênuos vieram implorar, dizendo que foram eles que leram o livro mágico que causou a ilusão no elevador, conforme instruído por um de seus pais. Crudal de repente se levantou novamente, mas agora como o rei dos mortos-vivos, e se preparou para convocar seu grande exército outra vez, assustando as garotas. Enquanto isso, na localização de Melida, foi confirmado que era um exame diferente que elas haviam feito. Nesse instante, alguns fantasmas apareceram novamente, e Mule arrancou o livro de Sala para verificar o que havia nele, apenas para descobrir que a classe de Melida era samurai. Mule disse que mostraria isso ao irmão mais velho de Sala, e escapou imediatamente enquanto Elise, Sala e Melida se preparavam para persegui-la.
Ao mesmo tempo, Kufa começou a correr com os outros, mas os ataques do Rei dos Mortos-Vivos logo se tornaram avassaladores. Então ele considerou mudar para sua forma de vampiro, mas parou ao perceber que não seria mais capaz de ficar ao lado de Melida se o fizesse. O Rei dos Mortos-Vivos atacou novamente, mas Bandage apareceu bem a tempo de salvá-los. Ele então agarrou o Rei dos Mortos-Vivos com suas bandagens, tornando-o incapaz de usar seus poderes. Bandage finalmente sugou a energia do monstro e Kufa o agradeceu por resgatá-los. Após evitar a crise, Bandage disse a Kufa que havia uma luta em andamento na academia, chocando Kufa. Ele revelou que a Guilda Griffiths havia causado o problema no labirinto para distrair Kufa, a fim de que pudessem atacar todos os alunos da academia, enquanto ele estava fora salvando Mélida. O chefe de Kufa apareceu naquele momento e Bandage negociou que agiria como espião e lhe daria informações sobre as atividades criminosas se Lord Kufa compartilhasse os resultados de sua pesquisa sobre como transformar um Lycanthrope de volta em humano. Enquanto isso, Kufa interrompeu e perguntou ao seu chefe por que ele estava ali, e ele revelou que havia uma atividade incomum acontecendo nos dois portões que levavam à Vibria God. Um dos portões era gerenciado por Mordru e o outro pelos Chixels. O chefe de Kufa então disse a ele para ir resolver isso porque ele era o único que podia. Kufa seguiu para lá imediatamente, perguntando se o que a família Chixels estava procurando. Ao mesmo tempo, Melida Fanelli encontrou Muli, e seus livros se espalharam da bolsa dela. Quando Melida perguntou por que ela estava fazendo isso, Muli disse que era porque a amava e então proferiu um encantamento que ativou imediatamente os livros espalhados ao redor delas, causando uma luz roxa brilhante. Melida abriu os olhos e percebeu que não estava mais na biblioteca, mas agora estava em um vazio nebuloso, vestindo um traje de empregada. Muli apareceu com seu sorriso que parecia selar seu destino e a acolheu no tribunal ilusório, dizendo-lhe para se comportar porque o circo principal estava prestes a começar. A névoa logo se dissipou, e ela estava de repente em um tribunal simulado lotado de esquisitos mascarados, e o irmão de Sala estava lá, sentado no trono do juiz como se fosse o dono do planeta. O julgamento começou e Melida ainda não tinha ideia do que havia sido arrastada. Neil explicou de forma útil que o irmão de Sala não era apenas o juiz, ele também era o mentor por trás de toda aquela confusão, e sob suas ordens ela havia atraído Melida para cá. Melida juntou 2 mais 2 e disse a eles para guardarem sua novela. Ela tinha um teste de licença de bibliotecária para passar, mas o irmão de Sala disse a ela para ficar quieta, chamando-a de filha falsa da Casa Angel. Ele disse para Muli começar a gravar, e ela ativou o Códex de Andes antes de avisar Melida para tomar cuidado com o que dizia, pois de agora em diante cada palavra poderia ser usada contra ela. O irmão maior bateu o martelo e anunciou que seu crime era ter enganado o país por 13 anos sobre ser uma verdadeira filha Angel. Ele alegou que um sujeito qualquer havia aparecido dizendo ser o pai verdadeiro dela, e que como sua classe era samurai, sua linhagem era claramente suspeita. Melida rebateu que nobres nem sempre produziam paladinos, mas quando o irmão de Sala perguntou por que ela de repente despertou sua mana depois de tanto tempo, ela ficou sem palavras. Os personagens de fundo ao redor dela enlouqueceram com seu silêncio e começaram a difamar sua mãe, dizendo que ela havia traído Felgus. Mélida explodiu e mandou que se calassem. Ela disse que se lembrava perfeitamente do quanto sua mãe a amava e a Felgus. Ela então prometeu se juntar à Legião do Brasão e provar seu valor como uma A e Jail através de ações. Nesse instante, o irmão de Sala disse a ela para provar isso imediatamente, vencendo Sala em uma luta. Sala avançou como uma marionete com cordas e enquanto Melida implorava para ela parar, ela nem sequer piscou. Elise jogou sua espada para Mélida, e Muli impediu Elise de interferir. Então Sala disse a Melida para largar a lâmina e prometeu que terminaria pacificamente. Melida respondeu que ser da classe samurai não significava ser fraca, e ambas entraram em uma luta intensa. Sala começou a lançar ataques de lança do alto, mas Melida continuou desviando. Melida correu pela tempestade de lanças, tentando diminuir a distância, e enquanto a plateia pensava que Sala a tinha sob controle, o irmão de Sala sabia melhor. Ele sabia que Melida estava preparando algo perigoso, o que o fez se perguntar quem diabos era o treinador dela. Melida logo tropeçou e Sala mergulhou para o golpe final, mas esse foi o erro dela. Melida desviou do ataque e lançou um golpe que fez Sala cair, chocando a todos. Melida virou-se para a plateia e disse que tinha orgulho de ser uma samurai, o que provaria seu valor. As máscaras começaram a sussurrar que talvez ela realmente fosse a filha do duque e temiam que sequestrá-la fosse traição. Vendo isso, o irmão de Sala decidiu usar seu trunfo. A caneta tinteiro que ele havia dado a Sala escorregou do bolso dela, e uma gota de tinta dela floresceu em um buraco negro que causou um caos massivo. Muli explicou que esta era uma caneta tinteiro alternativa que podia reescrever textos mágicos para encobrir tudo o que acabara de acontecer. O buraco negro se expandiu e começou a engolir os convidados mascarados enquanto os sobreviventes corriam para salvar suas vidas. Melida decidiu acabar com o dragão de tinta ali mesmo e Elise e Muli se juntaram a ela, ajudando a guiar as pessoas para fora. Enquanto faziam isso, uma senhora tropeçou e sua máscara caiu, revelando ser a camareira-chefe de Elise.
Contudo, Melida não guardou rancor e a deixou ir. Elas estavam quase livres quando a porta do jardim se fechou com um estrondo, e a mesma figura mascarada de palhaço que alegava ser o pai de Melida apareceu. Ele transformou o reino em uma jaula e anunciou que o verdadeiro evento final acabara de começar. Elise o amaldiçoou e avançou para vingar sua irmã, mas o monstro espirrou tinta preta sobre a espada dela, corroendo-a instantaneamente, e então a chutou para o outro lado da sala. Contudo, Melida conseguiu pegá-la, mas o mascarado se virou e enviou a tinta amarrada diretamente para Melida em seguida, mas Kufa interveio naquele momento. Ele disse a ela para esperar atrás, enquanto ele enfrentava o louco, mas ela disse que não lutaria mais atrás dele, deixando Kufa orgulhoso como professor. Ambos enfrentaram o vilão, e enquanto Kufa o mantinha ocupado, Melida escorregou por seu ponto cego para um ataque furtivo. No entanto, ele desviou do primeiro golpe dela, mas logo foi dominado, quando Kufa o lançou para o céu. Melida o atingiu ainda mais alto, e Kufa desencadeou sua técnica suprema, as 1000 lâminas, invocando espadas fantasma que despedaçaram o mascarado. Melida estava animada e correu direto para os braços de seu tutor, surpreendendo Mul e os outros. Em seguida, eles retornaram ao mundo real e o irmão de Sala rapidamente culpou tudo no mascarado, alegando que ele era apenas um desertor da Legião do Brasão, permitindo-lhe encobrir seus rastros de forma impecável. Enquanto isso, Felgus dobrou a segurança da academia para evitar outra ocorrência, e quando chegou a hora de ele partir, Mélida reuniu sua coragem para falar com ele. Para sua surpresa, Felgus a tranquilizou, dizendo que na época de sua avó, um de seus parentes também tinha a classe samurai. Ele até a elogiou, dizendo que ela se parecia com a mãe, e ao ouvir isso, Melida desabou em lágrimas porque ser reconhecida por seu pai era o que ela sempre quisera. Depois de Felgus, Kufa permaneceu ao lado de Mélida e prometeu que as coisas só melhorariam a partir dali. Mais tarde, no jardim onde ele a salvara pela primeira vez, Melida o lembrou que ele havia prometido recompensá-la com o que quisesse se ela passasse no exame da Vibria Gold. Quando Kufa perguntou o que ela queria, ela lhe disse que queria que ele estivesse lá quando o mundo finalmente a reconhecesse um dia. E em vez de confiar sua vida a ele, ela gostaria de arriscar a própria maldição por ele. Kufa ficou atordoado e beijou a mão dela, pensando que ela era seu único orgulho como assassino. Se você gostou deste resumo, clique no botão curtir e comente assassino na seção de comentários. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais aventuras cheias de ação e enredo. Se quiser outro resumo como este, assista a este vídeo aqui.